funcionando? Acho que tá. Fala, galera! Oi, gente! Eu sou Bianca E eu sou a Ketri. e nós somos residentes pedagógicas do curso de Biologia da UFMS. E hoje nós vamos estudar o quê? Introdução à Biologia! Bom, vamos começar. Uma pergunta bem simples. O que a gente vai estudar hoje? O que é biologia? Bianca, você sabe o que é biologia? Ah, eu não sei, você sabe? É simples, gente. Biologia vem do grego, que é bio, que significa vida, e logia, estudo. Basicamente, a biologia é uma ciência que se preocupa em estudar a vida na Terra. Ou seja, seres vivos e seres não vivos. Ela é responsável por isso, estudar a vida. E o que é essa vida, né? Os indivíduos, as espécies têm tanta vida na Terra, tantas coisas. E além disso, ela não estuda só os seres vivos, ela também estuda o comportamento entre eles, entre as espécies, entre as populações, entre eles e o meio ambiente. Então, a biologia é muito rica e muito diversa. Por exemplo, ela tem várias áreas de estudo. Você não vai me entender. Tem diversas áreas. A embriologia, ela estuda o quê, Catherine? Eu não sei, Bianca. Você não sabe? Ela estuda os embriões. E a botânica? Botânica estuda as plantas. Sim, exato. Zoologia? Estuda os animais. Exato. Paleontologia? Fósseis. Sim, ela vai estudar, olha, animais de bilhões de anos atrás. Tanto os primeiros organismos vivos que pisaram na Terra, até os dinossauros, né, os famosos, o Jurassic Park, etc. E quais outras matérias que tem? Anatomia é uma? Anatomia. A anatomia, ela vai estudar as estruturas do corpo. Por exemplo, ela vai estudar essas estruturas macroscópicas que são vistas a olho nu. Já a citologia, ela vai estudar as células, que também formam o corpo, né? Que são organismos microscópicos, porque eles são muito, muito pequenos. Aí também tem a histologia, que estuda os tecidos, que são partes dos nossos órgãos. Então ela vai estudar isso, mas não só em humanos, também em todos os animais, todos o tipo de vida. As plantas também têm tecidos? Não. Tem, elas têm tecidos também, pra você ver. Elas vão ter os tecidos delas, né? Lógico, não vai ser os mesmos que os dos animais, mas elas também possuem. E também possuem células. Possuem células. Claro. Lógico, porque elas são... Vocês vão aprender isso daqui a pouco. Então, Mas, Bianca, tem mais áreas? Porque, nossa, eu tô vendo tantas e, gente, é muito. lógico que tem, porque a biologia é muito ampla. Por exemplo, tem genética, que vai estudar os genes e a hereditariedade. Então, é muita coisa. Sabe o que mais tem também? Tem a fisiologia, que estuda o funcionamento do organismo. Por quê? Vocês acham que o órgão funciona lá, assim, tranquilo, tá lá o coração funcionando? Não. Processos fisiológicos, tem várias coisas que são importantes no organismo. Além do, por exemplo, nutrientes, vão ter o oxigênio, vai ter várias coisas que precisam para funcionar de um jeito o organismo. Então, tem isso. E também vai ter, sabe o quê? A ecologia, que é muito importante atualmente. Porque a ecologia, ela é muito atual, que é o funcionamento, né, dos animais entre si e com o meio ambiente. E como o homem lida também com esse meio ambiente. Porque o homem, vocês sabem, que ele é o maior causador do quê? Destruição da natureza. E extinção dos animais. Agora, diante de tudo isso, a pergunta básica é: eu já entendi que biologia estuda a vida, mas o que é vida, gente? O que é vida, O Bianca? que é vida? É uma questão complexa, né? Nossa, se parar pra pensar, não tem como definir vida. Mas de acordo com o dicionário, se você procurar lá, você vai encontrar o quê? Que vida é simplesmente um organismo que sofre uma evolução, ou seja, ele evolui do seu nascimento até a sua morte. Isso é a vida. Ok, beleza, mas e na biologia? Na biologia isso não tem uma resposta certa. Quando a gente parar pra pensar, um ser vivo e um ser não vivo, o que você pensa? O cachorro, a Bianca é um ser vivo. Eu sou. Uma árvore não é um ser vivo, ela não se mexe, mas tá errado. Errado, hein? Tá errado isso. Mas a gente vai entender isso. Por que uma árvore é ser vivo também se ela não se mexe? Tá errado porque um ser vivo não precisa só se mexer. Ele tem todo um monte de características pra gente poder entender o que é. Basicamente, o que ela precisa ter? Ela precisa crescer, ela precisa evoluir, ela precisa desenvolver para ela poder chegar nesse nível de vida que a gente viu no dicionário. Ela
ela precisa morrer. Nascer, desenvolver e morrer. E aí, o que mais? Ela precisa ter uma resposta, um estímulo, ela precisa se defender de uma certa forma, ela precisa... Esqueci o resto. Além disso, um ser vivo precisa se mover, ele precisa ter movimento. Mas uma árvore não se move, que é aquilo que você está falando. Como que ela vai ser um ser vivo? Gente, claro que se move, para com isso. Ela não nasce, as raízes dela não se expandem, não cresce. É claro que ela se move. Você está doido? Então, diante de tudo isso que eu falei, a gente não pode definir, não tem uma definição certa do que é vida. A gente pode definir o que é ser vivo. Como eu disse, um cachorro, o homem, ou seja, os animais, as plantas, são seres vivos. Mas a gente esquece os protozoários. Porque eles não são tão visíveis, né? Porque a olho nu a gente não consegue ver, mas muitas coisas, assim, a maior parte da vida é macroscópica. Então a gente só consegue ver com o auxílio do microscópio. Exatamente. E até então, a gente sabe, aqui em Três Lagoas, gente, na lagoa tem muito protozoário, mas a gente não sabe, porque a gente não vê. Então a gente já para, não é um ser vivo, eu não vejo, eu nunca vi, como que eu vou saber o que é? Mas ele é assim. As bactérias, os vírus, né? Na verdade, os vírus, eles são gente, os vírus, eu vou falar pra vocês. Bianca, é uma incógnita. A gente não sabe. Muita gente acredita, muitos cientistas acreditam que sim, muitos acreditam que não. Por quê? Pra você ser um ser vivo, você precisa de algumas características. Por exemplo, eu preciso movimentar, você tem movimentação, reprodução, ou seja, eu preciso reproduzir, seja de forma assexuada ou sexuada. O importante é o organismo se reproduzir. Ele precisa ter resposta ao estímulo, ele precisa ter uma defesa, ele precisa evoluir. Então, tem muitas características. Só que tem uma principal característica para eu ser o ser vivo. Apresentar célula, material genético, eu preciso ter meu DNA, meu material genético. E a célula, o que a Bianca falou no começo? A gente é composto por célula, nós somos pura célula. Então, a gente é um ser vivo. Concluído, né? Sim. Mas e o vírus? O vírus é um ser acelular, ou seja, ele não tem célula. Pô, beleza. Além disso, ele não tem metabolismo. E aí? Para você ser um ser vivo, você precisa metabolizar, você precisa ter essa capacidade. Ele não tem. Mas o vírus, ele tem material genético. O material genético dele é o RNA ou o DNA. E aí? E ele também evolui, por isso que muitas vezes se reproduz também. Sim, exato. Por isso que ele causa muitas doenças. Até o novo coronavírus, né, o Covid-19, é causado pelo vírus, né? E ele também está se mutando, né? Está sofrendo evolução e tendo várias variantes muito perigosas. Então, por quê? Por conta disso. Então, como que fica? Ele é ou não um ser vivo? Eu acho que ele é. Você? Eu também acho que ele é, né, gente? Então. Mas isso aí é de cada cientista que tá. Diante disso, como é a organização da vida, gente? Como que é? A gente pensa assim, pegar assim do princípio. Rapaz. A gente vê o átomo ele vai formar as moléculas. As moléculas formam as organelas e as células. As células, elas vão formar os tecidos vão formar os órgãos vão formar os sistemas do nosso corpo. E isso vão formar a gente, né, que são os organismos. E os organismos, eles formam as populações. E as populações, elas formam as comunidades. E as comunidades, elas vão formar o quê? O ecossistema. E o ecossistema forma o quê no final? A biosfera, que é onde a gente vive, que é a Terra, nosso planeta. Ô Bianca, deixa eu te falar. A gente viu que tem bastantes animais, né? Muitos tipos de animais. Só que como que eles são classificados? Porque, tipo, é muito. A gente tem uma diversidade muito grande de animais no planeta. E aí? Então, tudo isso começou com os naturalistas, que foram os primeiros a estudar os seres vivos, né, da Terra. E eles classificavam todos os organismos só em né, plantas e animais, ou que tem sangue ou que não tem sangue. Então era muito básico, né? Era uma classificação muito básica. Eles não classificavam as bactérias, igual a gente falou, os vírus, eles nem sabiam na verdade que existia, né? Que é uma descoberta até recente, né? Que teve todo depois o processo para descobrir isso e ver que também há vida microscópica, né? Que a gente não consegue ver. Que a gente achava que vida era tudo aquilo que a gente conseguia ver, mas não é.
Então, aí nisso, vários estudiosos, cientistas, até mesmo o Aristóteles, né, que é aquele grego, né, filósofo maravilhoso, que ele estudou muitas coisas, diversas coisas, ele tem vários estudos. Sim, ele também estudou um pouco sobre isso e também classificou, em algumas formas, os seres vivos. Mas atualmente, né, a sistemática e a taxonomia, que são áreas da biologia, estudam essa classificação. E tem muita classificação hoje, muitas detalhadas, mas de uma forma didática é usada uma classificação dos 5 reinos, né? Que são o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi e o reino Plantae e o Animalia. Então a gente vai agora explicar um pouquinho sobre esses reinos. Bora pra lá, gente? Bora! Gente. Agora a gente vai entrar no laboratório pra mostrar pra vocês. Bora, Bianca. Bora. Gente, vamos entrar. Tchau! Agora, vem com a gente. Bom, o primeiro grupo que a gente vai aprender hoje é o reino Monera. Como a Bianca disse, da classificação que a gente teve dos seres vivos. Bom, o primeiro grupo, o reino Monera, é caracterizado por seres procariontes. O que são seres procariontes? Aquilo lá que a gente já aprendeu faz muito tempo, que é aqueles animais que tem aquele material genético todo desorganizado, não tem algum negócio organizadinho, núcleo organizado, que nem os eucariontes. Que são, um exemplo muito claro são as bactérias, como a maioria deve saber, né? E a gente, além disso, eles possuem outras características, são unicelulares, eles podem ter vida livre ou eles podem ser parasitas, porque eles também eles são transmissores de doenças, dessas bactérias. Por exemplo, a gente tem a cólera. A cólera é uma doença causada por uma bactéria. A bactéria que chama Vibrio cholerae. Tô vendo minha cólera, gente, mas foda-se. E aí, outra doença é a pneumonia, que é causada também, que é uma doença respiratória causada por uma bactéria, causada pela bactéria Streptococcus pneumonia. Então, entre outras doenças, a bactéria é um dos organismos muito que compõe esse reino Monera. Um exemplo muito claro que a gente vê são os lactobacilos. Aqui na foto, que eu vou deixar aqui do ladinho para vocês, é uma experiência que a gente fez aqui na faculdade para mostrar para vocês os lactobacilos, que é um exemplo de bactérias. Como vocês podem ver, é microscópio. No microscópio que a gente pode ver, a olho nu a gente não tem essa capacidade, por isso que é feito todo um desenvolvimento, um experimento para a gente ser capaz de ver. Mas olha aqui. Outra coisa, gente, a gente tem esse grupo, além das bactérias, a gente tem as cianobactérias que compõem esse grupo também, que são seres unicelulares, que podem viver individualmente, ou seja, podem ser solitários, eles podem ter uma vida em colônia, entre muitas. Que bactérias são as algas azuis, que são presentes, viventes em ambientes marinhos, algas, normalmente. Beleza? Vamos pro próximo grupo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o reino protista. Eles, assim como o reino Monera, não são visíveis a olho nu. Eles precisam estar preparados numa lâmina, colocados no microscópio, tudo para conseguir visualizar eles e estudarem esses seres. Eles são unicelulares também, só que eles já vão ser células eucariontes. Então, eles possuem organelas, eles vão ter também vacúolos, eles vão ter também essas coisas, né? Então, eles vão ter essas divisões, né? Que a vida, ela vai gerando cada vez mais divisões em si, dentro para ser mais especializada, né? Ela vai se especializando e deixando cada parte com uma funçãozinha. Então, eles vão ser também heterotróficos. Alguns são autotróficos, né? Que é a questão, assim, que eles precisam, fazem sua própria alimentação ou não, né? Os autotróficos, eles vão ter clorofila e vão conseguir fazer fotossíntese. Só que são poucos, a maioria são heterotróficos mesmo. E eles também vão conseguir se movimentar. Alguns, né, que vão ter os esporozoários, que não conseguem se movimentar. Os ameboides, que vão conseguir se movimentar, pois eles vão emitir pseudopés. E vão ter os ciliados, que eles vão conseguir se movimentar a partir dos cílios, né? Então, eles também vão ter algum desses protozoários que vai ser maléfico à saúde humana, né? Como vai ter uma amebíase, né? Que é a questão, assim, que ela pode dar até no cérebro, algumas, né, ameboides. Só que tem uns também que não fazem nada, né, à saúde humana e são muito eficientes pro ecossistema, né? Desculpa.
eles são eficientes. Então é isso, e também vai ter uma fotinha aqui do lado para vocês verem numa prática que a gente fez na faculdade, que a gente viu muita paramécio, né? Que é uma célula toda ciliada que parece um chinelinho. E na verdade o protista também não é uma classificação que é certinha não, porque tem muitos seres vivos agrupados ali que às vezes nem parecem entre si, nem tem muito a ver, sabe? Só porque sobrou. Então é uma coisa muito a ser estudada ainda e tem muitos cientistas que já estão vendo outras classificações para esses seres. É isso, gente. Agora o próximo grupo que a gente vai ver é o reino fungi, ou seja, o reino dos fungos. O que são fungos? Vocês lembram que a gente vê muito fungo no nosso dia a dia? Bolor de pão, a gente vê, é um fungo. Os cogumelos é um fungo. Champignon é um fungo. Então, tipo assim, tem N animais que completam esse grupo, que compõem esse grupo. E o que a gente pode falar desse grupo? Diferente do reino Monarca que eu já falei, eles são grupos de seres eucariontes, que são aquele grupo que apresenta um núcleo organizado, como eu já tinha explicado anteriormente. Além disso, eles podem ser tanto único quanto pluricelular, ou eles apresentam uma célula ou várias células. E eles também são seres heterótrofos. O que são eles, seres heterótrofos? Que eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam de alguém para produzir, para eles poderem se alimentar. Ou seja, eles são parasitas, que eles se alimentam de um ser, de outro ser que produz. Então, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Esse grupo é muito confundido também como o reino das plantas, porque eles são muito encontrados ali, igual o cogumelo, encontrado em árvores, em solo, então acaba sendo muito confundido, mas não confundam. Fungo é fungo, planta é planta. Reino plantar é das plantas e reino fungi é os fungos. Não se esqueçam disso, tá bom? Agora, vou mostrar pra vocês o fungo. Aqui a gente pode ver um cogumelo. Olha que lindo. Ele é todo desenhadinho, é um fungo. Aqui a gente tem as hifas dele, gente, que é uma composição, são vários filamentos que ele tem. Aqui é um maior pra vocês. O maior aqui. Espero que vocês estejam dando pra ver. Olha que lindo. Perfeitinho, gente. Agora a gente tem que entender qual que é a importância desses fungos. Pra que isso serve, Cat? Nada a ver, velho. Não. Exatamente. Ele pode ser usado, gente, como alimento, como os cogumelos, que é o champignon, que a gente coloca no estrogonofe. É uma delícia. Além disso, ele também é muito importante pro equilíbrio dos ecossistemas. Então, tem que ter um equilíbrio ali. Ele participa da reciclagem da matéria orgânica, que ajuda na decomposição dessa matéria orgânica. Então, ajuda no desenvolvimento do solo. É muito importante. A gente precisa deles porque ele tem importância. E vamos pro próximo grupo agora. Agora vamos falar de quem? Das plantas, Reino Plantae. E desculpa por esse exemplar aqui, bem assim, murchinho. Clindê, desculpa, gente, mas é o que tem, né, pra hoje. E o que são as plantas, né? As plantas vão ser organismos autotróficos, como eu falei. Eles produzem seu próprio alimento, porque eles vão ter uma célula chamada clorofila, na verdade cloroplasto, que tem o pigmento da clorofila, que é esse pigmento que deixa verdinho e que faz a fotossíntese, né? Que vai usar a luz solar para produzir compostos orgânicos, né? Então ele vai produzir os compostos do alimento dele, só que os nutrientes como água, né, e alguns sais minerais ele tira do solo pelas raízes. E esses seres, eles são muito importantes, porque sem as plantinhas não teria vida na Terra, por conta que elas são a base de toda a cadeia alimentar. Sem elas não teria vida, até porque também não teria muito oxigênio na Terra, né? Que elas elas pegam, durante a fotossíntese, elas liberam oxigênio. E porque elas pegam gás carbônico, que é muito importante. Então, elas são muito importantes e tem que preservar as plantinhas. Então, as plantas, elas são muito diversas. E elas têm várias diferentes e várias de maneiras diferentes. As plantas mais primitivas que a gente tem são as biófitas, que são os musgos, né?
E depois passa para samambaias aí, da casa da sua avó, que elas devem ter certeza, que são pteridófitas, que também são plantas mais primitivas. Aí vai indo até chegar nas gimnospermas, que são as árvores dos pinheiros, sabe? Essas árvores que têm semente, só que não vai ter fruto. E tem as angiospermas, né? Que as angiospermas, elas vão ter frutos, né? Que são as árvores que a gente conhece, a macieira, limoeiro, né? A que tem jabuticaba, mora, tudo angiosperma, né? Que produz fruto. E, por incrível que pareça, geralmente floresta sempre tem mais gimnosperma, que não tem fruto. Você vê milhares, assim. Só que as angiospermas são as mais diversas. Elas têm várias espécies, assim, muitas espécies mesmo. Então é isso. Bom, o próximo reino que a gente vai estudar é o último reino, o reino animal. Esse reino é dividido em vários filos, que a gente vai aprendendo conforme o decorrer do vídeo, tá bom, gente? Mas o primeiro filo que a gente vai estudar agora é o filo Porífera. Porífera é um filo que exclusivamente, onde esses animais são exclusivamente aquáticos. Eles são seres eucariontes, como todos os outros, exceto as bactérias, que é o reino Monera. São considerados invertebrados e eles vivem fixos ao substrato. Eles podem ser tanto solitários quanto viver em colônias. Então, esses animais são muito abundantes dentro do mar, tá bom? Eles apresentam várias formas, vários tamanhos, várias cores. Então, enfim, ele é muito característico, esse grupo. Por quê? Porque ele apresenta vários poros. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é uma esponja. Os poríferos, um exemplar muito característico são as esponjas. A gente lembra das esponjas, a gente lembra o quê? Bob Esponja. Ele é um porífera, realmente. Mas aqui também é uma esponja, tá? E esse grupo é característico principalmente por apresentar poros. Os poros... aumenta aí, fazendo um favor. Os poros são esses vários pontinhos, não sei se vocês conseguem ver, mas existem vários pontinhos, que é onde a água passa por eles. Esse aqui, ó, aqui dentro, para vocês verem, uma esponja. Ela é bem áspera, a gente pegando aqui. Ela é bem característica mesmo, gente, no mar. Uma curiosidade que eu vou trazer para vocês agora é simples. As esponjas, vocês sabiam que as esponjas sintéticas, antes delas, a gente usava esse tipo de esponja para poder tomar banho? Ele era muito usado, essas esponjas tipo assim, verdadeiras, sem ser sintéticas, assim, os animais eram muito usados para o banho. E a gente não sabia disso, agora a gente tem as esponjas sintéticas, mas imagina como que isso prejudicava tanto o ecossistema, uma diversidade, porque alterava todo o ecossistema, prejudicava muito. Então, graças a Deus a gente tem as esponjas sintéticas, eu ia falar bucha. Graças a Deus a gente tem as buchas. Tá bom, então. Bom, é isso. Vamos pro próximo grupo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os quinidários. Quem são os quinidários, né? Os quinidários são as medusas, as hidras, os corais, que são esses aqui, exemplares, que são muito importantes para o ambiente marinho. E aqui também tem alguns exemplares, né? E esses animais, esses quinidários, eles são de extrema importância. E quando você olha assim, você, nossa, isso aqui, né, tá tão feio, essa água-viva, né? Mas dá pra ver um pouquinho dos tentáculos e a questão que ela é bem gelatinosa mesmo. E esses animais, você pensa às vezes que eles são autotróficos, porque eles não vão ter uma boca assim, né, protuberante, nem alguma coisa para você ver que eles comem algo. Mas, na verdade, eles são heterotróficos e eles se alimentam de outros animais. Mas eles realmente não têm um sistema digestivo completo. Eles têm incompleto, então eles só vão ter a boca, não vão ter ânus, esses animais. E eles se alimentam de pequenas partículas na água, ou de pequenos animais, como as água-vivas, às vezes se alimentam de pequenos animais marinhos. Então, eles, como eu já falei, eles são totalmente aquáticos, eles são a maioria marinhos, só que tem alguns também de água doce. E eles são muito, assim, eles tiveram um sucesso evolutivo bom, por conta que eles estão até hoje aqui nesse mundão, né? Só que eles estão sofrendo com a poluição dos mares, eles estão sofrendo muita perda, assim como os corais. Eu não sei se vocês já viram, o Greenpeace, ele sempre fala assim, vamos ajudar os corais, né, por conta que os corais estão sendo muito agredidos. E eles são muito importantes para a fauna marinha, né.
e tem que ser preservado. Eles são muito importantes pro... Tá, é isso, gente. Preserve, então. Sempre é a resposta. Bom, agora a gente vai falar de outro filo. O filo dos plateumintos, nematelmintos e anélidas. Anélidas. Isso aí. Que são um grupo que abrange vermes. Os vermes são divididos nesses 3 grupos. O primeiro são o filo dos plateumintos. O que é? São eucariontes como os grupos anteriores. Eles são característicos por eles apresentarem um corpo achatado. Achatado, ó. E um corpo mole, como de um verme mesmo. Eles são de vida livre e são muito pequenos. Às vezes eles são viventes tanto em um ambiente aquático ou também no ambiente terrestre pré-úmido. Um exemplo muito típico é as planárias, que a gente consegue ver a olho nu as planárias. Mesmo elas sendo muito pequenas, somos capazes de ver. E também temos as tênias e temos os esquitossomos. As tênias, alguém que você já conhece, já estudaram, ou alguém da sua família já teve, teníase. Teníase é uma doença causada por esse plateuminto, por esse verme, que é causada pela Taenia solium, que é causada pela carne de boi, de porco, delay. E também temos a Taenia saginata, que é causada pela carne de boi, carne de vaca, entendeu? E aqui, ó, eu trouxe pra vocês, é minúsculo. Ó, gente. Isso aqui é uma tênia, que é causador da Taenia solium ou Taenia saginata, teníase, que é a doença. O outro grupo são os nematelmintos. Os nematelmintos são as lombrigas. A gente sempre fala assim, eu tô com fome, é uma lombriga. É esse grupo, são esses vermes. São eucariontes, assim como eles, só que a diferença deles para os plateumintos é a morfologia deles, por exemplo, e também tem a questão do celoma. Os plateumintos são acelomados, ou seja, eles não apresentam celoma, enquanto nos nematelmintos eles são pseudocelomados, eles apresentam, vamos dizer assim, metade de um celoma, um falso celoma, mas apresentam. Eles ainda são vermes de corpo cilíndrico, ou seja, um corpo mais arredondado. Tá bom? Eles são parasitas também, ou seja, eles se alimentam do organismo que eles estão ali. Então, por exemplo, a ascaridíase é a doença da lombriga. Ela é causada pelos ascaris lombricoides, onde ela fica lá se alimentando da gente, entre aspas, que é o causador dessa doença. Também tem a outra doença, a elefantíase, gente. Eu não sei se vocês já viram, mas se vocês procurarem depois, eu vou deixar uma foto pra vocês, que aquela doença é causada por uma lombriga também, e a pessoa chega a ficar com os pés semelhantes a de um elefante, por isso que a doença chama elefantíase, que é muito inchado mesmo, causado por isso. Vou deixar uma fotinha pra vocês verem mais ou menos como que é, tá? Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês a lombriga. Olha o tamanhozão dela. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, trazer mais perto. Isso aqui é uma lombriga, gente, ó. Ascaris lombricoides. Olha que interessante. Agora a gente vai entrar no último filo, que é o filo dos anélidas, que é praticamente o filo das minhocas. Qual que era a característica primordial desse grupo que diferencia dos outros? O fato deles apresentarem, serem organismos que apresentam segmentos. Ó, vamos tentar mostrar pra vocês de pertinho. Aqui, ó, pra vocês. Se vocês conseguem ver o segmento dela. Cá, ela apresenta vários segmentos, ela é totalmente segmentada. O que é diferencial dos outros grupos. E aqui, no caso, elas já são celomadas, já apresentam o celoma por completo. Não é que nem os nematelmintos que apresentam um falso celoma. Viu? É basicamente isso. Tá bom, gente? Vamos pro próximo grupo. Agora nós vamos falar sobre o filo molusca. O filo molusca, ele é muito amplo. Ele tem mais de 50 mil espécies. Então, ele é, assim, muito amplo e pode ter ainda muitas mais espécies que não foram descobertas, né? Por conta que, assim, é muita coisa. E eles são tanto de ambiente marinho quanto ambiente água doce, né?
e quanto terrestre também, só que eles são mais presentes assim em locais úmidos, né? Então, esses animais, eles são animais caracterizados por ter corpo mole, só que são envoltos por uma concha. Assim como aquela lesma que você vê na sua casa, aquele caramujinho, entendeu? São esses animais. Só que também tem os marinhos, né? E aí eles são um pouco diferentes. Eu vou falar pra vocês. Então, aqui, como eu tava falando lá, eles têm uma concha. Então, eles vão ter a coxa igual do caramujo, né? Que é essa coxa mais ovalada, né? E toda desenhada assim. Que são o grupo, né? A classe é os gastrópodes. E eles vão ter essas conchinhas. E eles também têm essa conchinha aqui, né? Que ela já vai ser um pouco diferente daquela outra conchinha. Se aproximou? Do que aquela outra conchinha. E tem também essa exemplar de conchinha aqui, que é toda desenhada. Então, assim, vai ter uma diversidade imensa de concha, né? E essas conchas, mas Bianca, essas conchas, elas são tão resistentes, né? E tudo, elas são feitas do quê? Geralmente, elas vão ter muito cálcio, né? São de calcário. Então, elas são, assim, realmente bem complexas, essas conchas, e servem muito para proteção do animal. E tem umas que são bem grossas mesmo, tem umas mais fininhas. E vão ter os animais, tipo as ostras, né? E os mariscos, que eles são bivalves, que eles vão ter duas conchas, abrir e fechar, abrir e fechar. Você já deve ter visto em filmes e tal. Só que também tem animais que são moluscos, só que eles não vão ter coxa. Coxa não. Coxa eles não têm mesmo. Concha. Repetem comigo, concha. Então, eles não vão ter concha. Eles como assim, o polvo. Nossa, o polvo lá que todo mundo vê os tentáculos dele. O polvo é um exemplar que não tem concha mesmo. Só que a lula, ela também não tem concha. Ela vai ter uma concha interna. Pode apostar que tem. Eu fiquei também, não acredito. Mas a questão é que esses seres, eles são tão diversos. E esses aqui que não tem concha, né? Eles são cefalópodes. E eles são muito inteligentes, mano. E eles são muito diversos. Porque, o polvo, além deles ter tentáculos, né? Ser caracterizado por isso, eles vão ter um cérebro muito grande. Eles vão ter um olho também muito bem desenvolvido. Eles vão ter um bico córneo aqui dentro. Onde que eles comem? Mas eles não têm boca, Bianca. Aqui é a cara deles, né? Desse exemplar aqui. Não tem boca. Tem sim aqui. Fica bem aqui de baixo assim. Que fica o bico córneo dele. É bem doido, né? Aí ele pega as coisas assim com esse tentáculo e passa pro bico córneo. Gente, eles também têm uma célula que eles conseguem se camuflar quase igual, tipo os camaleões, sabe? Eles são os camaleões do mar. E eles se camuflam. Assim, eles entram em qualquer ambiente também, que o corpo dele é muito mole. Então, é muito legal. E as lulas, elas também, assim, esse exemplar pequenininho, olha. Elas também vão ter o olho muito protuberante, aqui não dá pra ver, por conta já tá há algum tempo no formol, né, esse exemplar. E elas vão ter também tentáculos, elas vão ter 2 maiores, tudo. E elas têm aquelas lulas colossais, que são enormes, que brilham até com baleia azul, né? Então é muito interessante, são seres realmente muito complexos e tem também um amplo sucesso evolutivo, porque já eles existem há milhares assim, de anos e é muito interessante esses seres. Bom, o nosso próximo grupo, o nosso próximo filo são os equinodermatas. O que são equinodermatas? Equinodermatas são nada mais que as nossas estrelas do mar. Nosso Patrick, amigo do Bob Esponja, que é o nosso porífero. Então, o Patrick é um equinodermata. O que eles são? Eles são animais exclusivamente marinhos. Eles apresentam... são eucariontes, como os outros. São deuterostomes, já apresentam boca e ânus. Eles são caracterizados principalmente por eles apresentarem pés ambulatais, que são pés que fazem com que eles auxiliam na locomoção desses animais. Se vocês verem num vídeo, procure no YouTube a locomoção de uma estrela do mar. Ela tem vários pezinhos pequenininhos
Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, por exemplo, eu não sei se vocês são capazes de ver, mas são vários, parecem espinhos, mas na verdade são pés aqui embaixo dela. Esses pés vão fazer com que ela se locomova. Ela não vai correr também, mas ela é capaz de se locomover no solo, numa pedra, por exemplo. Então elas são capazes. Além disso, elas podem viver em colônias, como por exemplo o ouriço do mar, alguns vivem juntos, ou também eles podem viver isolados. A gente vê raramente duas estrelas juntas, podem viver isoladas, viu? Então, além disso, eu vou mostrar os exemplares para vocês. A gente tem o pepino do mar também, que é um equinodermata. Ele tá com essa cor, mas os pepinos do mar eles apresentam uma cor muito característica. Eles são lindos, gente, lindos, lindos. Vou deixar até uma foto para vocês aqui, para vocês verem como a cor deles foram alteradas por causa do formol, né? Mas, gente, são lindos. Olha aqui na foto para vocês terem ideia. Além disso, a gente tem o ouriço do mar, ou ouriço. Acredito que todo mundo sabe da fominha do ouriço, né? Que você pisar nele, o espinho dentro do seu corpo vai provocar uma febre enorme e vai te adoecer na hora, por causa do veneno dele. Isso é simples, gente. Ele tem que ter ele é um ser vivo, ele tem uma resposta, né? E ele precisa se defender. Então, é através desse espinho que ele se defende, porque ele fica debaixo dos corais. Quando a gente passa por ali, a gente não vê o que acontece. A gente vai pisar e aí vai matar ele, porque a gente vai quebrar os espinhos dele. Então, esse foi um desenvolvimento característico para ele poder se proteger, tá? Aqui é outro ouriço, ó. Aqui esse também, ó. Vários espinhos, se vocês verem. Olha o quanto de espinho. Outro equinodermata é as bolachas do mar. São muito confundidas com a estrela do mar, mas ó, ela parece uma bolacha mesmo. São muito encontradas debaixo da areia quando a gente passa pela praia. Por quê? Porque ela se enterra debaixo da areia. Então por isso que a gente encontra bastante ali, já na beira do mar, tudo. A gente caminhando, a gente é capaz de achar. Viu aqui, ó, a nossa bolacha do mar. A estrela do mar, nossa Patrick, né? Amigo do Bob Esponja, olha que linda. Perfeitinha. A gente vê aqui os pés ambulacrais, ó. Os pés ambulacrais dela tá aqui, ó. Tô até passando pra vocês terem ideia. Aqui, ó. Tudo certinho. E uma curiosidade pra vocês, eu acredito que vocês já saibam disso. Mas uma curiosidade é que quando ela quebra uma dos seus braços, a estrela do mar, ela tem uma alta capacidade de regenerar ele novamente. Eu acredito que vocês já saibam disso, mas é uma curiosidade muito interessante desse animal. Ela tem essa alta capacidade de regeneração, então quebrou, ela vai se regenerar. Claro que não vai ser de um dia para o outro, tem um desenvolvimento, mas ela tem essa capacidade de obter outro braço, viu? E outra curiosidade também é que não existe estrela do mar em água doce, nunca. Não existe equinodermato no geral, não é estrela do mar, é equinodermato em água doce, eles são exclusivamente marinhos. Então, ouriço do mar, serpente do mar, lírio do mar, que o pepino do mar, que é esse aqui que eu mostrei primeiro. O lírio é uns coisas, eu vou deixar aqui pra vocês verem também o que é o lírio. Enfim, são exclusivamente marinhos, não existe de água doce. Agora a gente vai pro próximo grupo. Ainda não foram embora? Agora a gente vai falar sobre os artrópodes. Os artrópodes são os filos, o filo na verdade, com maior abundância que tem. Ele tem inúmeras espécies. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. E os artrópodes são quem, Bianca? Eles vão ser desde os insetos até os aracnídeos, os crustáceos. Então ele também é de ambiente marinho? Sim, pode ser. Ele vai ter tanto essa parte terrestre, tanto a parte que voa, né, que conquistou o ambiente aéreo, tanto a parte ainda aquática, né? Então ele é realmente muito diverso. E ele se caracteriza por ter essas pernas articuladas, né, que vem o nome artrópodes, que são pés articulados. E eles vão ser a maioria deles tem exoesqueleto, que é uma característica também. E eles vão ter essa parte protetora, então, como uma armadura no corpo,
como vocês estão vendo aqui, né? Que é essa parte protetora, né? Do corpo. Aqui também tem um besouro, né? Tem a parte aqui tudo. E essa armadura deles, eles fazem equidíase, né? Que é para crescer. Então eles ficam trocando, né? Do exoesqueleto quando eles precisam crescer. Porque eles não são igual a gente, né? Que vai crescendo, vai. Como essa armadura não se expande, então eles precisam trocar para conseguir crescer. E eles têm, né, igual eu falei, os exemplares, né? Eu vou mostrar aqui uma caixa entomológica bem simples, que é aqui, né, vai ter besouro, borboleta, que são os insetos, e eles são muito amplos, igual eu falei. Eles também, os insetos, são tão diversos e são assim, que mais tem na Terra, porque se você for parar para pensar, tem muita formiga, muita coisa, então eles são muito abundantes e são muito precisos, porque pra que eu quero inseto? Inseto só enche o saco, mosquito, sei lá o que. Gente, abelha sem abelha a gente não teria vida. A abelha é muito importante, eles são muito importantes para o que, Bianca? Mas por que eles são importantes? Eles também vão polinizar as flores, então eles são importantes por conta disso. Eles têm sua função ecológica muito importante, igual as baratas que limpam, né, o ambiente por conta que come restos, né. Então eles vão ter essa função. E eles são muito interessantes por conta que eles são dos animais mais antigos que tem na Terra. Eles foram os primeiros a definitivamente conquistar o ambiente terrestre, porque foram os répteis dos vertebrados. Dos invertebrados, quem saiu foi os insetos. Foram esse grupo que já estava dominando já toda essa parte, sabe? E a questão aqui também, igual eu estava falando, tem os crustáceos também, que os aracnídeos. E eles também são muito caracterizados pelas patas deles, né? Que falam, insetos vão ter 3 pares de patas, aracnídeo 4 pares de patas, e crustáceos vão ter 5 pares de patas, né? Só que isso aí é muito, assim, pode ser que seja, pode ser que não seja também, mas é a classificação básica também. E aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dos aracnídeos, né, das aranhas. E as aranhinhas aqui, não sei se quem tem medo, mas é muito interessante. Elas vão ser também caracterizadas por ter quelíceras, que são, né, a parte que vai picar, inocular, né. Tem algumas que são venenosas, tem outras que não, né, as aranhas. Aranha. Aqui também, eu tenho um escorpião, né, vinagre, que ele vai emitir esse cheiro de vinagre. Tem o escorpião, que é o amarelo, que é o mais venenoso que tem. E olha aqui onde ele inocula o veneno, né. Então esse escorpião, ele realmente é muito venenoso, toma muito cuidado. E também tem, além disso, vai ter a centopeia, né? Vai ter as lacraias, vai ter todas essas partes desses animais aqui. E eles também, as lacraias, elas têm umas que são bem venenosas também, elas vão ter também, uma quelícera, né? Aqui também tudo bem assim, né, realmente são animais, né, carnívoros geralmente, né, geralmente não, né, quase todo artrópode é carnívoro, tirando algumas exceções, assim. E aqui eu mostrei, né, que eu tava pegando aqui uma lagosta, que é gigante, ó. A lagosta, ela vai ter aqui o olho, né, tem alguns que tem uma visão bem desenvolvida, né. Eu nunca tinha visto uma lagosta, gente, porque é coisa de rico, mas aí tinha um exemplar que eu quis mostrar. E crustáceo, vocês sabem que anda assim de lado, né. E é isso, gente, eu falei, agora a gente pega aí a dicção, tô parecendo a Thaís do BBB. Pega a visão. Pega a visão. Então, agora a gente vai falar de um grupo muito diverso também, que são os peixes. Os peixinhos. Os peixes, eles são divididos em cartilaginosos e ósseos. Eles são todos, né, lógico,
peixe vai ser terrestre? Não, né? Então eles são todos aquáticos, tanto de água marinha, né, quanto água doce, né? E eles, como eu falei, cartilaginoso e ósseo. Ósseo é geralmente aqueles peixes lá que a gente consome, né? Que é a tilápia, sardinha e tal. Então eles vão ser vertebrados, né? Tudo. Eles vão ter dentes, eles vão ter tudo, as vértebras, tudo certinho, né? E eles são um grupo muito amplo desses peixes, aqui um peixinho, né? Pra ver. E também vai ter os cartilaginosos. Quem são os cartilaginosos? São o tubarão, as arraias, né? E aqui eu tenho um exemplar para vocês aqui de um tubarão martelo, que mostrar, né, que eles tem as brânquias, né? Que os animais marinhos respiram por brânquias. E eles vão ter o olho, né? Aqui já tem uma visão muito, muito ampla. As barbatanas dele, tudo. E aqui é um tubarão também, esse aqui parece uma raia, mas não é. E ele vai ter já tudo o esquema, aqui também tá um pouco meio destruído, mas aqui também são as brânquias dele. Aqui vai ter a boca, o nariz, aqui o olho. E eu peguei aqui um osso também da dentizão de um tubarão, que eles têm vários dentes, olha, que eles vão trocando, e é muito grande, e é muito legal, eu acho bem interessante isso, que eles vão trocando, assim, dentes não são igual a gente, sabe? Tem, dente de leite, dente, né, já o normal de leite, não. Eles têm esses dentes aqui, né, que são vários dentições. Os peixes, né, igual eu falei, maioria são heterotróficos, né, que eles se alimentam carnívoros. Tem alguns que comem algas, né, que são herbívoros. Tem alguns que comem insetos. Vocês já viram peixe pescando inseto? Pescando inseto, nossa, olha a palavra da pessoa, né, peixe conseguindo capturar insetos, né, que joga uma aguinha assim, aí vai lá no inseto, cai no rio, aí ele pega e come. Então é bem interessante, tem peixe que come fruta. Assim, tem peixe que é onívoro, sabe? Então eles têm uma dieta bem diversificada, são um grupo bem amplo, bem diversificado e que conquista, né, esse ambiente aquático, porque eles são a maioria. O tubarão também é muito importante para o ecossistema, para equilibrar, né, o ambiente marinho. E há muito consumo da sopa de calda de barbatana, né, do tubarão. Então, às vezes acham que o tubarão mata muita pessoa, mas na verdade são as pessoas que matam muito o tubarão. E se mata muito, então eles estão realmente correndo muito risco até de quase extinção por conta dessa caça predatória, né? Dessa pesca, né, desenfreada. Então é uma coisa que a gente é bom parar para pensar e para rever os conceitos, né, da questão de preservação, que é muito importante. Bongo la, bongo cha cha cha, parla-me. Bom, agora o nosso próximo filo é o filo dos anfíbios, anfíbia. O que significa anfíbios? Anfíbia vem do latim anfi, que é dois, e fíbia, que é vida, então duas vidas. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um grupo de transição. Ele tem uma parte da vida dele é na água e uma parte da vida dele é na terra. Como a gente conhece, um anfíbio vamos colocar um típico, o sapo, que a gente conhece. A gente sabe que ele, primeiro, antes dele virar sapo, ele é um girino. E ele vive onde? Dentro da água. Então, ele apresenta uma fase dentro da água, que é a fase larval dele, que é essa fase do girino, os ovos, tudo certinho. E a outra fase é na terra. Então, que ele vai sofrendo metamorfose, ele vai se desenvolvendo e vai se transformando em um sapo, que é esse aqui, ó. Um sapo. Isso daqui é a rã touro, gente. É a maior rã que existe, essa daqui é a rã touro. Olha o tamanhozão dela. É enorme. Ele apresenta uma pele toda enrugada, cheia de glândulas. Para que serve essas glândulas? Ele serve para se proteger. Então ele libera uma toxina ali que seja tóxica a nós, a animais, para ele se proteger, porque senão ele não tem uma proteção. Além disso, ele tem uma língua, aqui a gente pode ver, ó, a linguinha dele.
A gente tem uma língua onde que ela é responsável por fazer, ela libera uma espécie, uma substância gelatinosa que faz com que o inseto grude ali e ele traga para a boca. Então, tipo assim, ó, ele joga a língua, libera essa substância gelatinosa, o alimento dele gruda ali e ele já manda para dentro de novo. Então, é certamente para ele ter uma grande capacidade de se alimentar, uma grande diversidade de alimentos também, tá? Esse grupo, ele é chamado grupo das rãs sapos, que é um grupo que não apresenta cauda, ele não tem cauda. Ele é chamado de um grupo que eu esqueci o nome. Enfim. Então, uma característica muito importante desse grupo também é o fato deles apresentarem uma pele extremamente fina, quando a gente compara com o próximo grupo, que são os répteis, que vocês vão entender daqui a pouco. Mas ela tem uma pele uma pele fina, permeável, que até então a gente sabe que esse animal vem da água, ele é um ambiente de transição, ele volta para a água para a reprodução dele, a maioria das vezes. Então, ele tem essa permeabilidade na pele e, além disso, ela é úmida. Ele precisa deixar ela úmida, ele não deixa ela seca. Então, isso é muito importante. Até então, uma curiosidade muito importante desse grupo também, essa coisa, eu vou jogar sal para ele morrer. Na verdade, o sal tampa que como esse animal respira pela pele, a maior parte da respiração dele é pela pele, o que acontece? Ele vai dificultar a respiração dele, então ele vai morrer meio que asfixiado. Então, outros exemplares também são as cobras cegas, gente. Elas são um anfíbio. A gente acha que é réptil, mas não é. Ela é um anfíbio, que é uma cobra cega, ó. Ela é classificada como ápoda, ou seja, ela não apresenta pés, patas, nada. Ela se locomove, não é rastejando através de escavação, ela escava buracos, tá? Ó, cobra cega. Na verdade, ela chama Cecília, tá? Aqui a gente tem as rãs, as perecas, ó. Também, juntamente com os sapos, viu? Ó. Aqui. E é um grupo, esse grupo, gente, é muito diversificado. É um dos maiores grupos que apresenta o maior número de espécies. Então, no mundo. Então, você imagina o tanto de diversidade que esse grupo tem, o tanto de espécies que ele existe. Bom, é isso e vamos pro próximo grupo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o grupo dos répteis. Os répteis, eles também não vai ser uma classificação mais utilizada atualmente, por conta que é um grupo muito amplo. Por exemplo, eles vão abrigar serpente, as, tartarugas também são abrigadas nesse grupo. Vai ter os crocodilos, jacarés. Então, é muito diverso. Só que eles foram agrupados antes nesse grupo por serem animais que têm algumas características assim semelhantes. Por exemplo, eles foram primeiro a conquistar o ambiente terrestre, então eles já vão ter assim a pele bem áspera, né? Eles não vão precisar ficar em ambientes úmidos. Eles vão ser pecilotérmicos, então eles vão ser aqueles animais que antes eram chamados de sangue frio, por conta que eles não conseguem manter o calor corporal, como a gente consegue, os mamíferos. Então eles não vão conseguir manter o calor corporal, por isso muitas vezes a gente vê assim, eles tomando banho de sol, tem muito disso, às vezes assim você vê crocodilo e tal, tomando banho de sol deles para conseguir manter o calor corporal, né? Os largatos também são desse grupo e eles também têm muito disso de ficar em cima da pedra para conseguir o calor do sol, né? E conseguir manter o calor corporal, porque eles não mantêm, então para conseguir pegar e fixar, né, o calor. Então, é por conta disso que eles foram abrigados juntos, mas eles têm muita diversidade em si. E também a maioria desse grupo é ovíparos ou ovovivíparos, né? E essa aqui é uma cascavel, um exemplar que tinha aqui na faculdade, eu quis mostrar pra vocês, que é bem bonito esse exemplar. Não sei se vocês têm medo, mas serpente também é muito importante pro ecossistema, ela tem todo o seu processo. Aqui tem um cágado, que assim, as tartarugas, elas vão ser esses animais que vão ter carapaça, né? Carapaça e plastrão, que embaixo, que é essa armadura
que consegue proteger elas, né? E é muito importante aqui elas se unem às vértebras dela. E eu tenho aqui um osso de jacaré, se eu não me engano. E é muito forte, muito bonito esse osso, por conta que eles são animais realmente muito fortes. A mordida dele é extremamente forte, olha os dentes. Eles vão, né, ser carnívoros e eles têm essa mordida que consegue quebrar osso, quebrar tudo. É esse basicão que eu falei desse grupo. Bom, gente, o nosso penúltimo grupo é o filo das aves. Ou seja, que grupo é esse? Aqui a gente mais conhece, né? Que a gente vem por todo canto. Olha pro céu, você vê uma ave. Olha pro chão, você vê uma ave. Então, tipo, é normal. Esse grupo, eles são eucariontes, são vertebrados. Eles são, uma característica muito importante é que eles são homeotérmicos. Ou seja, eles apresentam um sangue quente. Ou seja, eles têm a capacidade de manter a sua temperatura constante, tranquilamente. A gente não é, a gente é heterotérmico. Eles são homeotérmicos, uma característica muito interessante desse grupo. Eles apresentam também um corpo todo revestido por penas. Ó, aqui ó, penas. Todo revestido por penas, ó. Ele tem outra característica muito interessante desse grupo é o ato de voar. Eles têm as asas que representam o voo, eles têm a capacidade. Entretanto, existem aves que não têm essa capacidade de voo. Por exemplo, os pinguins, por exemplo, né, no caso, que as asas não são auxiliares de voo, mas sim de nado. Então a locomoção deles é através do nado. As asas deles são para eles nadarem mais rápidos. Além disso, outra coisa, a galinha, vocês falam que não voa. Ela voa, mas bem pouquinho. Mas ela tem a capacidade de voo, viu? Além disso, tem a questão do bico, um bico queratinizado, né? Que é característica desse grupo também. Devido ao alimento deles, dependendo, por exemplo, a arara tem um bico muito mais curvado, um bico grande, muito resistente. Para quê? Porque elas comem sementes, elas se alimentam de sementes. Então as araras precisam daquele bico para poder quebrar a semente e comer o que tem dentro. Elas botam um ovo, né? Tem essa questão. Elas apresentam um metabolismo muito elevado, porque elas gastam muita energia, elas precisam de muita energia, então elas precisam de um metabolismo muito alto. Então, uma característica muito interessante, né? Essa daqui é uma coruja, né? Aqui, que linda. As asas, ela apresenta garras também para poder se apoiar numa árvore ou num galho. Elas apresentam também para pegar a presa também, elas utilizam as garras. Uma curiosidade muito interessante é que, como a gente sabe, algumas aves transmitem doenças, como por exemplo, através das fezes dos pombos, elas têm essa transmissão de doenças. E é isso, gente. Vamos para o último grupo agora, viu? O último grupo são dos mamíferos. Os mamíferos, né, que inclui a gente, são animais que apresentam glândulas mamárias, né? Então, todos os agrupados, né, os animais agrupados nesse filo, apresentam glândulas mamárias. Apesar que alguns não têm, tipo, o seio em si, né? Que eles emitem só o leite e o animal toma, ou igual os ornitorríncos, que ele espelha o leite, só que o leite passa, né, na epiderme, na pelinha dele, e o filhote vai lá e vai lambendo, né? Então as baleias também são assim, elas vão injetando e o filhote da baleia, né, que a baleia também é um mamífero, vai, né, pegando e se alimentando desse leite que não se dissolve na água, por conta que ele é muito gorduroso, muito forte, porque as baleias pesam toneladas, então elas precisam de muita gordura para se manter. Elas precisam então de muito, né, nutrientes para se manter naquele peso e ficarem daquele tamanho. Então os mamíferos, eles vão desde as baleias azuis, que são, né, enormes, até muito pequenos, tipo ratinhos, né? Igual aqui eu tenho exemplares de morcego, que também é um mamífero que né, que possui asas, que voa. E nossa, não sabia, sim, morcego também é mamífero.
E ele voa, então ele é o menor mamífero que tem, que é o morcego. E geralmente tem morcegos que são bem pequenininhos. E também vai até esses enormes, né, que são os elefantes, que são os maiores mamíferos terrestres, e as baleias azuis, que são os maiores mamíferos mesmo, né, de todos. E eu vou ter aqui também um embrião, né, um feto já de tatu, que o tatu também ele vai ser um mamífero, um tatuzinho aqui. Olha, ele vai ter todo desenvolvido. Eu não sei se vocês estão vendo. Vem tatu. Aqui é outro tatu também que tem. O tatu. E também vai ter aqui, tem o osso do macaquinho, né? Que são primatas, assim como nós também somos primatas. E é isso, gente. Mamíferos também são um grupo bem diverso, um grupo bem interessante de se estudar. A gente às vezes pensa em mamíferos só, a gente, né, humanos, cachorro, né? Mas não, mamíferos são amplos, tem muitas espécies e bem diversificados. Nossa, Bianca, já acabou? Acredita? Já acabou, nem parece. Agora é a sua vez. Tire uma foto com um ser vivo e classifique ele de acordo com a aula que a gente deu hoje, assim como os exemplos que estão aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, paciência. Alguma pergunta, coloque nos comentários que iremos responder. Se inscreva no canal. Se inscreva. E até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.